E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Davi Carlos, o Astro Geek. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E seguinte, pra quem não sabe, eu já tive um PSP e eu aposto que um de vocês que tá me assistindo já teve um PSP também. E na minha opinião, Play 1, Play 2 e Play PSP, que foram os únicos consoles que eu tive na vida, cara, o PSP era fantástico, era o que eu mais amava. E aí, tem um vídeo antigo do BRKS do PSP, como eu nunca vi. Nunca vi. Então, a gente vai descobrir agora como é esse PSP que eu nunca vi. Vamos lá, vamos descobrir como é que é. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês várias capturas de gameplay que eu fiz diretamente do meu PSP, que é esse Cara, é muito lindo. Não, vamos combinar. É. Nossa, ó, pera aí. Vamos. PSP 3000 japonês. Cara, é lindo demais essa cor dele. Olha que maravilha, cara. O que eu tinha era o. É porque tinha o 1001, tinha o 2001, se eu não me engano. E o 2000 só e o 3000. Mano, o meu, que era o 1000 mais antigo, era muito pesado, cara. E os jogos mais recentes que tinham pra. Porque lançaram jogos até 2012, 2013 para PSP. Começou em 2005. Alguns jogos mais recentes não rodavam no PSP de jeito nenhum. Aí tinha um menino lá que era bem nerdão mesmo, cara. Nerdão assim, no sentido de tecnologia. Ele falou assim: me dá seu PSP aí. Me deu o PSP lá. Eu dei o PSP para ele, ele atualizou, enfiou um chip lá, atualizou. E todos os jogos rodaram. Foi assim que eu conheci aquele Parasite Eve, o do PSP, que é sensacional. Eu sei que ele é diferente dos de Play 1, mas é fantástico. PSP, que é esse PSP 3000 japonês. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, o PSP foi um sucesso enorme da Sony. Ele é um console portátil que foi lançado em 2004 no Japão e em 2005 no restante do mundo. E o único portátil, aliás... Cara, eu não sei o tamanho dessa tela aqui, ó, do meu celular. Não sei mesmo. Não sei quantas polegadas são. Mas, cara, o PSP é bem menor do que isso aqui. Ele estragou, né? Mas o PSP é bem menor do que isso aqui, mano. Só que tá suja a tela, né? Eita, nós. Mas enfim, a primeira vez que eu vi o PSP assim carregando quando eu cheguei em casa da escola, né? Eu fiquei, que isso, mano, é enorme, é absurdo. que não é da Nintendo e ainda assim foi um sucesso absoluto em vendas. De referência, o PSP vendeu um total de cerca de 80 milhões de unidades e o portátil concorrente da Nintendo na época era o DS, que vendeu cerca de 154 milhões. DS também é bom, mas eu lembro dos meninos na escola, eles tinham um DS, só que tipo assim, nunca chamou minha atenção igual os jogos do PSP. Não sei por quê. De unidades. De curiosidade, eu vou mencionar aqui pra vocês que o portátil que não é da Nintendo e que não é da Sony que mais vendeu foi o Game Gear da Sega, que foi lançado em 1990 e vendeu cerca de 11 milhões de unidades. Apesar de ser um console portátil, o PSP também tinha uma funcionalidade relevante além de rodar games. Ele era um media player, podendo ser usado para ouvir música e até mesmo para assistir filmes e seriados. E isso... Cara, eu lembro que quando eu ia na loja de videogame lá, eles tinham filmes, aquela mídia. Não sei se vocês lembram do CDzinho. Quem mora aqui no Brasil dificilmente teve CDzinho, aqueles CDs lá, aquela mídia. Porque o meu era desbloqueado, então eu baixava os jogos. Tinha loja de jogo que vendia jogo a R$ 5. Ah, que jogo você quer? Ah, eu quero o jogo tal. Deixa eu ver se tem aqui no meu sistema. Tem sim, R$ 5. Foi assim que eu peguei o Final Fantasy VII Crisis Core do PSP. Mas enfim. Eu baixava muito anime, eu não sei por que, cara. Não, na verdade eu sei, é porque a gente tinha uma TV só. E aí às vezes eu queria assistir alguma coisa, mas meus pais queriam ver outra. Aí eu baixava o filme, o anime, sei lá, e mandava pro PSP. Só que não era só mandar pro PSP, você tinha que converter ele para um formato específico para ir enviar ele pro PSP. Aí eu usava o Format Factory. Todo mundo já ouviu falar nesse programa, eu acho, né? Rolava por causa da mídia física do PSP. Em relação à mídia, aliás, o PSP tinha distribuição de conteúdo via mídia física e mídia digital. E as mídias físicas do PSP são os UMD, sigla de Universal Media Disc, que é esse mini disco que vocês estão vendo aqui. Cara, ele... Sigla de Universal Media Disc, que é esse...
o negócio é que, tipo assim, se eu não me engano, dava pra você abrir, né, esse CDzinho e colocar ele no PSP, na parte de trás. Só que o pessoal falava que arranhava muito, era muito perigoso. Então eles colocavam, se eu não me engano, era dentro disso aí mesmo. Eles só enfiavam atrás do PSP e colocavam pra rodar. Esse mini disco que vocês estão vendo aqui. E eu acho bem impressionante e bem curioso um portátil usar mídia física em disco. Mas o PSP funciona muito bem com os Cara, UMDs. A caixinha protetora lindo. do disco é bem útil para preservar os discos, deixá-los em bom estado e também para fazer com que o PSP leia os games. Cara, esse é um dos melhores jogos que eu já joguei. E teve a versão agora remaster pra PC, que é praticamente um remake, porque eles tiveram que refazer do zero, pelo que eu fiquei sabendo, e melhoraram a jogabilidade. É um jogo com batalhas aleatórias, só que ele é RPG de ação, cara. Se você andar demais, o cenário fecha. Cara, nossa, velho, eu já zerei esse jogo umas 3 vezes. Eu amo esse jogo. E eu tenho vontade de jogar o remaster dele. Com tranquilidade. Ainda em relação à mídia física, o PSP é um portátil da era em que os games vinham com manuais super caprichados, vocês podem ver aqui. O PSP teve vários modelos lançados, os principais foram os PSP 1000, PSP 2000 e PSP 3000. O meu era o 1000. A diferença era o sistema de cada um, era o sistema e o peso, né? Mas apareceram também o PSP Go e o Horrível. Horrível esse PSP PSP Go. 2000 e PSP 3000, mas apareceram também o Cara, além dele ser menor, tinha um menino lá na rua que ele tinha. A gente ficava jogando, né? Além do PSP Go ser menor, ele realmente cabia tipo assim, o PSP não cabia no bolso. Não sei que calça que cabia. Eu tinha umas calças com uns bolsos estranhos que servia assim. Mas esse aí, ele realmente era o tamanho do celular. Ele cabia no bolso. Só que olha aqui, ó, a distribuição dos botões. Era pior pra jogar, cara. Você jogava assim, ó. Você tava jogando. Não, não, não dá, cara. Sendo que a distribuição, olha aí, ó. A os distribuição PSP 1000, é muito melhor, cara. Lembra muito aquele primeiro Game Boy Advance, sem ser o SP que abria e fechava, o primeiro Game Boy. PSP 2000 e PSP 3000, mas apareceram também o PSP Go e o PSP Street. O menu do PSP é estilo aquele menu clássico do PlayStation 3, o Cross Media Bar, que vocês podem ver aqui. E daí, em relação ao equipamento que eu usei para fazer as capturas de gameplay, Vou tentar não pausar muito porque eu fico empolgado quando é um tema que chama muito a minha atenção assim e o vídeo tem 16 minutos, eu tô em 2 ainda. foi o seguinte: o meu PSP 3000, que é japonês, o que significa que na navegação dos menus, o botão de confirmar é o círculo e o de cancelar é o X. O meu também era japonês, ele tinha essa questão aí. Aí quando Aí quando o pessoal ia lá pra casa, o pessoal tinha um PSP, né? Aí na hora de jogar, aí eles pegavam no meu PSP e falavam, "Sô, tá meio diferente pra confirmar as coisas." Eu falava assim, enchia o peito, né? E falava, é porque o meu é japonês. Aí todo mundo. E isso vale até mesmo para alguns games, o que gera alguma confusão, porque alguns jogos vão confirmar com X, outros com círculo, mas enfim, é questão de acostumar e saber o que cada jogo faz. Tanto o PSP 2000 quanto o PSP 3000 tem saída de áudio e vídeo, e daí eu usei o cabo componente oficial da Sony para fazer o output. Eu enviei esses sinais de áudio. Véi, é verdade, tinha um cabo. Eu não lembro de quem, eu acho que eu fui na casa de um menino que tinha um PSP e ele tinha o cabo que conectava na televisão. Eu não sei se tinha como configurar, mas assim, a TV dele era grande e não ocupava a tela inteira, ocupava uma parte só, o resto ficava tudo preto. Não sei se dá pra configurar, eu acho que dava sim, mas de qualquer jeito ficava maior do que aquela telinha, né? E vídeo via cabo componente para o meu RetroTink 4K, que transforma os sinais em HDMI. E daí o sinal HDMI do RetroTink 4K eu levei para minha placa de captura, que é uma Avermedia GC573, e eu fiz todas as capturas em 4K. E inclusive eu recomendo que vocês assistam esse vídeo em 4K, porque daí o YouTube aloca mais bitrate no... Mas aí que tá, se eu colocar ele em 4K, vocês que já viram o vídeo aqui sabem que o OBS não vai aguentar gravar e não vai. Não, vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto.
no vídeo, e o vídeo fica com mais qualidade, fica mais fiel ao conteúdo Jogo original, as maravilhoso. capturas brutas, sem Ridge tantas Racer, perdas de qualidade foda. por conta de resolução e de compressão. Uma coisa importante de mencionar é o seguinte: tenham em mente que a saída de vídeo pura do PSP não representa o visual dos games na tela do PSP. A tela do PSP é de LCD e ela tem um grid super bem definido. E isso, junto do tamanho reduzido do PSP, faz a gente ter a impressão de que os games no PSP ficam com o visual mais definido, enquanto que com o output de vídeo nem tanto. E daí, em função disso, além das capturas do sinal bruto, eu também fiz algumas capturas usando um filtro LCD, que é bem representativo do arranjo da tela do PSP. Antes de partir para os games, eu vou agradecer a Alura, que é parceira do canal. Se você não conhece ainda, a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. O legal é que, tipo assim, pela tela ser menorzinha, a gente achava que os jogos de PSP tinham um gráfico melhor do que o PlayStation 2, mas não era. Era um pouquinho inferior. E claro, a capacidade do PSP era menor. Mas os jogos ficavam bem bonitinhos na tela. Cara, PlayStation 1, jogo de PlayStation 1, eu tô deixando passar o anúncio ali que eu tô falando. Mas jogos de PlayStation 1, por exemplo, quando a gente jogava na TV de tubo, né? Ele ficava muito mais bonito por causa do LCD. Só que nas TVs modernas ele fica um pouquinho feio, né? A não ser que hoje em dia com o emulador você coloque filtro ou o jogo tenha um remaster. Mas jogar jogos de PlayStation 1 na telinha do PSP, o jogo ficava mais bonito ainda, cara. Porque parecia que compensava tudo, sabe? E agora a galera partiu para os games. Ridge Racer, massa demais. E eu optei por começar com um baita clássico da Sony, que é o Gran Turismo. E esse aqui é um Gran Turismo... Noob. Não sabe o que é jogo não? Gran Turismo. Eu falo que é Ridge Racer. bem estilo clássico. Tem as provas de carteira de piloto, vários ângulos de câmera pra gente curtir. O modo replay funciona absurdamente bem pra gente poder apreciar o visual do game. De jogabilidade, eu sinto que esse aqui é um game um pouco difícil de controlar, porque o carro ele é bem Cara, vou confessar pra vocês, eu nunca gostei de Gran Turismo, cara. Eu sempre achei muito chato. agressivo na hora de fazer as curvas, mas é um game excepcional. E esse é um jogo que ficou muito bonito com o filtro LCD ativado. Bebam água. Daí, outro game de corrida que eu resolvi capturar foi o Sega Rally Revo. Os efeitos sonoros desse game são bem legais, inclusive eles dão uma impressão de som espacial bem bacana. Olha a iluminação do carro. Muito legal pra PSP. Natsuki Subaru. Só que esse jogo tem loadings que são extremamente longos. Mas também para carregar aquela iluminação e esse cenário bem trabalhado. Algo muito bacana desse game é a variedade de cenários. Tem aí cenário de lama, asfalto, neve. E esse é outro jogo que com o filtro LCD ativado fica muito bonito. O filtro LCD valoriza muito bem o visual desse game. Legal. Tem nem comparação, né? Vamos para mais um jogo de corrida, que é outro game de corrida marcante, que apareceu no primeiro PlayStation, inclusive, e nos fliperamas. Aí, ó, Ridge Racer. Esse aqui é o Ridge Racer. Esse jogo já veio no meu PSP, cara. E aí, como eu tava acostumado com o PlayStation 2, eu falei assim, nossa, o gráfico é igualzinho, mano. E a ideia por trás desse jogo aqui é derrapar nas curvas para carregar nitro. E daí o nitro, obviamente, a gente usa nas retas para ganhar bastante velocidade e dá inclusive para fazer curva usando o nitro, o que ajuda a carregar o próximo nitro, né?
Esse game é bem bonito, a jogabilidade dele é muito boa, esse é um jogo muito gostoso de jogar, muito divertido. Uma franquia... Claro que hoje em dia, você pega um emulador, você tá... Nossa, mano, você pega um emulador, você tá com filtro aí ou melhora a resolução, o jogo fica lindo. PSP é um console que tem muito jogo bem feito, cara. da Sony que eu particularmente gosto muito é Little Big Planet, que é um game extremamente charmoso. Esse Todo mundo fala desse jogo, nunca joguei, cara. jogo tem uma física de movimentação bem diferenciada, dá pra gente usar momento de inércia a nosso favor. É um jogo que é de plataforma não 2D e nem 3D, tá no meio termo, é o famoso plataforma 2.5D. Então a gente joga em 2D, mas tem 3 camadas de cenário pelas quais a gente pode passar. Uma no meio, uma mais pra trás, outra mais pra frente. E daí, esse é um game que com o filtro LCD fica muito bonito no visual e é um jogo muito divertido. Não achei não, prefiro no normal mesmo. O LCD eu não achei tão legal assim não. Vamos agora para um remake. Remake do primeiro game de uma franquia muito marcante. A música a gente já sabe o que é, Mega Man Power Up. Esse aqui é o... Cara, enfim, para quem não sabe, eu tô falando muito, desculpa. Mega Man é a minha franquia de jogos preferida. Eu posso jogar o que for. O jogo mais refinado do mundo. Eu amo Mega Man de coração. E esse Power Up, enfim, a Capcom ia fazer, provavelmente, né, supostamente, o remake do X e o remake do Mega Man Power Up também. Tipo, todos os jogos, né? O Mega Man que eu mais joguei na minha vida foi esse, porque dava pra você jogar com todos os personagens que você enfrentava ali, os vilões, e ainda tinha um modo de criação de telas, né? Você criava fases, e aí eu perdia horas nisso, cara. Eu devo ter jogado umas 60, 70 horas nesse jogo. Não exatamente tudo eu, mas eu também passava com meu primo ficava viciado nesse jogo. É o Mega Man Powered Up. Tem um visual super fofinho, super carismático. A trilha sonora desse game é muito bonitinha. É a trilha do primeiro game rearranjada e ficou muito legal o resultado da trilha sonora. A movimentação, entretanto, tem um lag meio esquisito no primeiro frame de movimento. Reparem aí, toda vez que eu vou começar a andar com o Mega Man, ele dá uma travada, o que é meio esquisito. É verdade. E algo curioso é que esse aqui não é o primeiro remake do primeiro Mega Man. Teve também o Mega Man Wily Wars, que apareceu no Mega Drive, que tinha remakes dos 3 Esse eu nunca joguei, tenho vontade de jogar. Parece ser bom, parece ser decente. primeiros Mega Man. Esse é mais um game que fica muito bonito com o filtro LCD ativado. Eu prefiro o outro normal. Uma franquia bem marcante da Sony que apareceu também no PSP, além de ter surgido no Play 2, apareceu depois no Play 3 e por aí vai. Enfim, eu tô falando do God of War Ghost of Sparta. Cara, tem o Team of Olympus que veio antes, mas esse Ghost of Sparta pra PSP, ele é lindo. Eu sei que hoje em dia vocês podem olhar isso aqui, ó, e falar, nossa, que bosta, meu Deus, que feio, cara. Se fosse no PlayStation 2 seria mais bonito. Mas, mano, imagina você jogar isso numa telinha desse tamanho. Era outro patamar. Sparta, que é um dos God of War que estão no PSP. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away.
Esse game é lindo, é bem surpreendente, bem impressionante o PSP rodar um jogo desse calibre aqui. Mas o game tem alguma dificuldade com desempenho, é um jogo que tem bastante screen tearing, mas isso não deixa de tornar o game impressionante. O que é o quê? O que é o quê? Não entendi. Mas o game tem alguma dificuldade com desempenho, é um jogo que tem bastante screen tearing, mas... Screen tearing. Tearing. O que é? Analfabeto. Ou tela rasgada em português é um defeito visual que ocorre quando a imagem é exibida com a divisão. Ah, tá. É a experiência de quando eu tô jogando no meu PC aqui. A maioria dos jogos fica com esse rasgo no meio mesmo e. Já tô acostumado. isso não deixa de tornar o game impressionante, muito impressionante, bem legal. Cara, esse é um jogo que eu baixei, esse Patapom. Eu baixei ele uma vez e fiquei. Não, mas todo mundo fala que é bom. Tem o Patapom 1, 2 e 3, eu acho. Vamos agora para um game que tem um conceito bem diferenciado, que é o Patapom. É um jogo que mistura ritmo com estratégia. É um game que fica muito bonito com o filtro LCD, vejam aí nos comparativos. E de gameplay a ideia é você batucar comandos. Então você consegue mandar comandos para o seu time de se movimentar e de atacar apertando os botões certos na ordem certa. Apertando os botões certos no ritmo correto. Vamos agora para um RPG que eu curto muito, que é o Star Ocean 2. Esse aí eu não joguei não. There's someone there. Whoa! Inclusive, esse game teve um vídeo dedicado aqui no canal já, de quando eu zerei a versão de Play 1 do jogo. Esse jogo apareceu depois no PSP, numa versão que é chamada de Star Ocean Second Evolution. O que eu joguei foi o First Departure, que é o primeiro, mas assim, eu joguei 5 minutos só pra ver como é que era. Esse aqui é um jogo que ele é lindo, tanto no visual, quanto na trilha sonora, quanto na história. Essa versão de PSP tem algumas cutscenes adicionais e diferentes da versão original de Play 1, e algo que me causa estranhamento são vários diálogos do game que estão dublados. Don't be careless, Claude. Wait till we figure out what that thing is before you go near it. Don't worry, it's nothing special. I'll be fine. E isso até quebra um pouquinho a minha imersão, porque com RPGs mais clássicos da era do Play 1, Super Nintendo, sei lá, eu acabo criando uma voz própria para cada personagem na minha cabeça, e daí quando vem algo externo e modifica o que eu tinha criado originalmente na minha cabeça, isso me gera algo. Isso me lembra que quando eu jogava Final Fantasy, os de PlayStation 1, os personagens não tinham voz, né? Tipo assim, eu achava na minha cabeça que é porque a Squaresoft, na época Squaresoft, né? Ela não sabia trabalhar com dublagem. Aí quando... Enfim, a gente sabe que é por causa de capacidade. Se eles colocassem vozes, o jogo ficaria mais pesado ainda. E tipo, Final Fantasy IX eram 4 CDs, cara. Então provavelmente seriam 5 ou 6. Vai saber. Mas a primeira vez que eu vi o Final Fantasy X, né? O Tidus falando, soltando diálogo assim no início do jogo. Que isso? Os personagens falam agora? Eu fiquei surpreso, cara. Foi um choque. Algum estranhamento. É tipo quando você lê um livro, esse livro vira filme ou seriado, e aí de repente você consegue ver na vida real coisa que você tinha criado originalmente na sua mente. Causa estranhamento, né? Mas enfim, em relação ao Star Ocean, esse é um jogo muito bom, recomendo muito, e ele teve recentemente um remake para plataformas modernas. I'll be right back. Outro RPG que eu amo muito.
que é um que vai ter remaster agora, né, cara? Ah, eu não pagaria preço cheio no remaster se eu fosse vocês, não, tá? Jogo de Play 1, que teve a versão definitiva pra PSP, com cutscene, se eu não me engano, dublagem, coisa que não tinha no de PlayStation 1. Eu não sei não, cara. Muito é Final Fantasy Tactics, que no PSP se chama Final Fantasy Tactics War of the Você tá assistindo, mas você já curtiu? Você se inscreveu? Você compartilhou? Você hypou? Esquece não, hein? Tô de olho em você. Lions. Esse aqui é um game que tem uma história incrível, super profunda, cheio aí de elementos de conflitos históricos, conflito econômico, conflito político. O gameplay desse jogo é delicioso, é um combate tático com bastante profundidade. A trilha sonora desse game é incrível. Cara, vou confessar um negócio pra vocês. Joguei muito RPG de turno, muito RPG tático. Talvez o tático ainda encare. Eu tenho eu não sei como é que fala, mas eu tenho pra PC aqui na Steam, mas eu nunca joguei. Desgaia. Não sei como é que fala. Mas enfim, eu não sei se hoje em dia. Aí, ó, Fox. Ai, Deus. Enfim, eu não sei se eu teria paciência, cara, pra ficar jogando o jogo, sentar, tipo assim, sentar na tela do computador ou na frente da TV e ficar jogando o jogo assim, entendeu? Eu poderia emular no celular um jogo que na época isso era comum, mas é igual aquele Expedition 33. Eu não jogaria não, cara, de verdade. Mas a real é que eu prefiro a versão original de Play 1 por causa das cutscenes, que eu acho mais charmosas no Play 1, e também por causa da tradução, que usa um inglês mais cotidiano na versão de Play 1, mas usa um inglês com cara de arcaico na versão de PSP. E um problema dessa versão de PSP é a velocidade de combate, que é muito lenta na hora de usar ataques especiais, magias e itens. De qualquer forma, esse jogo é absurdo de bom, ele tem uma pixel art que é linda e ele fica ainda mais bonito com o filtro LCD. Cara, esse jogo é sensacional, cara. Olha o gráfico dele pra PSP, mano. Sabe o que é incrível do Final Fantasy VII, cara? Eu não sei a história direito. Não sei. Ó, eu já joguei esse, zerei, sei lá, umas 2 vezes, 3 vezes. Eu vi um OVA, pra quem não sabe, tem um OVA que se passa no finalzinho do jogo, entendeu? Só que, tipo, eu não me lembro agora, focando em outros personagens, tal, mas é um OVAzinho que se você procurar, você acha. Aí tem um OVA também. Eu já assisti tudo, tem um OVA que se passa na é depois do jogo e antes daquele filme Advent Children. Já vi aquele Advent Children umas 300 vezes. Já joguei e zerei o Dirge of Cerberus. Sei lá quantas vezes, que é um jogo que todo mundo fala mal. Mas na época eu gostava, não sei hoje, né? E o Final Fantasy VII, eu joguei ele, mas não zerei, cara. Tipo, eu cheguei em 28, 27 horas no primeiro CD. Não vou mentir, burro do jeito que eu sou, eu fiquei um pouco perdido ali e não sabia pra onde ir. Aí eu comecei a rodar os lugares e acabei me perdendo. Mas é porque eu não tava prestando atenção assim na. Não é que eu tava prestando atenção, mas parece que eu perdi alguma coisa de pra onde eu tinha que ir. Aí eu larguei de mão, cara. Eu tenho vontade de jogar o remake. Eu sei que o original tem uma história um pouquinho diferente do remake. O remake tá um pouquinho alterado, mas tipo, eu gosto de tudo, sabe? Mas não conheço a história de fato, não a principal do set principal, não conheço, mas os outros jogos eu joguei tudo, cara. Vamos agora para mais um Final Fantasy que era meio que obrigatório eu mostrar nesse vídeo. Tô falando do Crisis Core, que é um spin-off do Final Fantasy VII, Combate que tem o legal. Zack como protagonista. E depois que você zerava o jogo, tinha como você fazer aquele New Game Plus, com você todo upado já no início. Aí você já ficava fortão. E eu não vou entrar em detalhes aqui de Final Fantasy VII, nem de Crisis Core, pra não dar spoiler pra ninguém, porque ninguém é obrigado a já ter jogado esses games, mesmo que eles sejam jogos antigos. E eu achava o Cloud legal, cara, mas quando eu fui ver o Zack, nossa, cara, o Zack dá de 1000-0 no Cloud. Ele é um protagonista muito mais carismático.
Esse jogo aqui ele tem uma trilha sonora maravilhosa e eu menciono isso dentre músicas isso, que são cara. músicas do clássico rearranjadas, músicas originais do Crisis Core, mas que contêm referências ao Final Fantasy VII clássico, e o game tem também músicas que são completamente originais, e nesse pacote todo a trilha sonora do game é espetacular. E em relação aos gráficos, é um jogo muito impressionante para um portátil aí de 2004, 2005. Vejam aí, jogo recomendadíssimo. I've recommended you for first. Tio, I love you, man. Oh, I love you, man! Cara, eu lembro dos diálogos desse... Esse jogo é lindo, cara. And you... Don't make me regret this, Zack. Sir. You got it. Bons tempos. E galera, é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço muito. Deem uma conferida na Alura, que é parceira do canal e ajuda a viabilizar esse tipo de produção. Fantástico, fantástico. Agora eu pergunto pra você, e você, achou fantástico? Achou uma merda? Achou horrível? Você viu o PSP como você nunca tinha visto na sua vida? Aí, ó. Deixa aí nos comentários. Comente. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Hypar. Hoje é tanta coisa que eu fico até perdido. Mas é isso. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.